Chegamos em outubro e eu vou te contar agora tudo que está previsto para esse mês no clima dos investimentos. Bora ficar por dentro das nossas previsões e recomendações de investimento baseadas no cenário atual? Assim, a gente evita que uma frente fria pegue o seu dinheiro desprevenido. Para começar, a tabela que está aparecendo na sua tela traz a nossa sugestão atualizada de alocação para cada classe de ativo, como uma proporção total de uma carteira de investimentos, de acordo com cada perfil de investidor e política de investimento. Ou seja, essa é a nossa sugestão de como cada investidor deve diversificar os investimentos. Lembrando que a diversificação é a melhor amiga dos bons retornos no longo prazo. E uma dica: fica comigo até o final desse vídeo para ver os produtos que a gente sugere para cada uma das classes de ativos, para que você possa investir diretamente agora mesmo da sua conta da Rico. E lembre-se, conhecer o seu perfil de investidor, os seus objetivos e o seu horizonte de investimento são atitudes essenciais na hora de escolher onde e como investir. Então vamos começar com o cenário global. O que aconteceu nesse mês aí no mundo? A velha piada de setembro chove parece ter sido especialmente adequada para as bolsas globais no mês que passou. Lá fora, as principais bolsas seguiram em queda, diante de expectativas de que os juros altos vieram para ficar na economia americana e no resto do mundo. A soma de uma economia resiliente, preços de petróleo voltando a subir e questionamentos sobre a gestão das contas públicas nos Estados Unidos praticamente catapultou as taxas de juros de títulos soberanos de longo prazo lá nos Estados Unidos, as famosas Treasuries. O recado duro do Banco Central do país em sua reunião de setembro fortaleceu esse tom de aperto. Em bom português, ficou mais caro para o governo americano se financiar e mais vantajoso para os investidores de fazer isso. E esse movimento impacta os ativos do mundo todo, especialmente aqueles considerados mais arriscados. Enquanto isso, no Brasil, apesar da redução da taxa Selic para 12,75 pelo Banco Central em setembro, os investidores voltaram a precificar juros altos no longo prazo, diante do cenário externo que eu comentei e de desafios fiscais aqui no Brasil. Nesse contexto, os sinais de chuva seguiram no nosso horizonte no mês que passou. Isso não significa, porém, que não tem oportunidades para o investidor preparado. Então, vamos a elas. Bolsa Brasileira, onde a previsão é de sol entre nuvens. A estação mudou, mas na Bolsa Brasileira o sol segue entre nuvens, com a sinalização de que os juros vão seguir mais altos no mundo por mais tempo. Os ativos de risco seguiram pressionados no mundo, como eu falei. Além do que rola lá fora, também pesou o cenário doméstico, com o debate sobre o risco fiscal retomando força. De um lado, as perspectivas de que o governo dificilmente vai alcançar a sua ambiciosa meta de fechar as contas no azul em 2024 pressionaram as taxas de longo prazo, o que tende a ser negativo para a Bolsa. Do outro lado, surgem riscos de mudança na tributação sobre empresas, incluindo mecanismos como o juro sobre o capital próprio e tributos sobre consumo, que eles podem afetar o lucro das empresas. Nesse cenário desafiador, a gente atualizou o nosso valor justo para o Ibovespa para o final desse ano, para 128 mil pontos. Dito isso, a gente ainda vê sim espacinhos de céu azul na nossa bolsa, principalmente pelos seguintes motivos. Número 1. O início do ciclo de cortes da Selic. Apesar da redução da taxa Selic no mês de setembro ter sido ofuscada pela alta nas taxas do mundo, a gente ainda vê o ciclo de queda que está rolando por aqui como positivo para as nossas ações. 2. Investimentos começaram a voltar, mas ainda podem ganhar força. O fluxo de investimentos estrangeiros continua positivo, enquanto o doméstico começou a retomar força, mas ainda tem sim espaço para pessoas físicas, fundos de pensão, gestoras de fundos e outros investidores locais voltarem para a nossa bolsa. Número 3. A nossa bolsa segue barata, gente, é uma pechincha. O indicador de preço em relação ao lucro por ação, que é o famoso PL do Ibovespa, ele segue mais baixo que a sua média histórica, mesmo tendo subido um pouquinho nos últimos meses. Assim, enquanto a gente segue monitorando o cenário macroeconômico global e a evolução do risco fiscal por aqui, a gente recomenda reduzir a exposição ao risco em suas escolhas para a bolsa. Veja as nossas recomendações para o mês em 3 estratégias diferentes lá na Reconnect. Vamos agora para a renda fixa global. Aqui a gente está falando de
títulos de renda fixa, como de governos, de empresas, só que emitidos lá fora do Brasil. Nessa classe de ativos, o clima é predominantemente ensolarado. Como os juros americanos seguem como protagonistas no mundo, eles seguem garantindo um espacinho para renda fixa global na carteira do investidor. O Banco Central Americano, o Fed, ele manteve as taxas de juros por lá entre 5,25 e 5,5 na sua reunião de setembro, mas não sem descartar uma postura rígida contra a inflação, nem a possibilidade de mais um aumento de juros ainda esse ano. Além disso, como a gente falou lá no começo, o aumento do preço do petróleo nos mercados globais acendeu um alerta, ameaçando mais uma nuvem de chuva no processo de desinflação que está rolando nas economias. Nesse contexto, como eu comentei, as taxas de juros de longo prazo, as de 30 anos nos Estados Unidos, as famosas Treasuries, elas continuaram a bater recordes e atingiram níveis mais altos desde 2007, refletindo a percepção de que os juros altos podem ser uma realidade de longo prazo na economia americana. Por isso, a gente vê a renda fixa global como uma excelente alternativa para a exposição internacional em todas as políticas de investimento, oferecendo uma dinâmica de risco-retorno relativamente alta em relação ao seu histórico. Além disso, os investimentos internacionais, eles ajudam a proteger a sua carteira em momentos de incerteza global e a dar exposição a temáticas e empresas que não existem aqui no nosso mercado local, se realizados em moeda estrangeira, como o dólar, que é considerado um porto seguro no mundo. Vale destacar que uma das alternativas mais simples e seguras para investir nessa classe de ativos de renda fixa global é por meio de fundos de investimento. Esses fundos oferecem diversificação para um mercado que também possui riscos. Agora mudando para a Bolsa Global, onde o clima é chuvoso, infelizmente. Nas bolsas globais, o tempo segue de chuva, especialmente nos Estados Unidos. Como você já deve ter percebido até aqui, o culpado segue sendo ele, os juros. Isso porque eles impactam não só a renda fixa, mas também grande parte dos investimentos, já que os juros de longo prazo são utilizados para avaliação e precificação de ativos de risco no mundo inteiro, como ações, moedas e até títulos de governos. Por isso, a gente viu o reflexo desse movimento na Bolsa Brasileira, como eu falei já agorinha. Mas acontece que mesmo diante dessa alta de juros de curto e longo prazo, a Bolsa Americana vinha em forte alta, praticamente ignorando o efeito desse cenário nas ações. Mas em setembro, a maré virou. A Bolsa Americana encerrou o mês em queda, tendo o pior desempenho mensal do ano. Mas ainda é cedo para afirmar se essa queda chegou ou não ao fim. Isso porque os indicadores de valor da Bolsa Americana, eles seguem bastante altos em relação ao histórico. Quando a gente compara esses indicadores com as taxas de juros de longo prazo da renda fixa, a gente percebe que ainda tem espaço para mais correção em bolsa, ou seja, mais queda. Isso significa que investir no mercado de ações americano continua apresentando riscos bastante altos. Dessa forma, a gente mantém a nossa recomendação de bastante cautela em renda variável internacional, com alocações leves nos perfis mais agressivos, além de buscarmos mercados além dos Estados Unidos. Agora vamos para a renda fixa global, onde o tempo é sim de sol. Como eu já comentei, o Banco Central decidiu reduzir a nossa taxa básica de juros por aqui no mês de setembro, dando continuidade no ciclo que começou lá em agosto. E a gente projeta que esse ciclo se estenda até o primeiro trimestre do ano que vem. Dito isso, a gente não vê a queda de juros como motivo para reduzir a alocação em renda fixa. Isso é muito importante. E sim, como uma oportunidade de diversificação nessa classe de ativos. Com os juros em patamares ainda altos e a Selic acima dos níveis de inflação no curto prazo, os investimentos pós-fixados, que são aqueles atrelados ao CDI ou à Selic, eles devem continuar apresentando retornos altos. Lembrando que investimentos pós-fixados são o ideal para sua reserva de emergência, independente do patamar da taxa Selic. Já do lado da inflação, diante de um cenário que a alta de preço segue um importante risco, tanto no Brasil quanto no mundo, os títulos de renda fixa que são atrelados a índices de preço são uma excelente proteção para os seus investimentos. E eles também permitem que você alongue um pouco seus investimentos, olhando para títulos com vencimento acima até de 2030. Mas atenção, gente, o cenário fica um pouco mais incerto quando a gente fala de títulos pré-fixados. Primeiro, porque parte da queda esperada no início do ano sobre as expectativas de juros no futuro, o movimento que valoriza os pré-fixados já se concretizou, já rolou, galera.
Segundo, porque a incerteza sobre os rumos da inflação no Brasil e no mundo e no cenário doméstico fiscal voltaram a impactar as expectativas dos juros no longo prazo e aí desvalorizando os títulos já existentes e adicionando risco para o futuro. Por isso, a gente mantém a nossa recomendação para pré-fixados reduzida e cautelosa, priorizando vencimentos de curto prazo e oportunidades bem pontuais em títulos privados. Bom, agora que você já sabe tudo sobre a previsão do tempo para as classes de ativos, por que não olhar a nossa tabela de recomendação de produtos? Nela, você vai ver sugestões de produtos para investir em cada uma dessas classes de ativos que eu comentei, conforme o seu perfil e os seus objetivos. Vale lembrar que essas não são as únicas opções possíveis, mas são alternativas viáveis selecionadas pelos nossos especialistas para você. E aí, fez sentido tudo isso que eu falei para você? Então vai lá, deixa o seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários o que você achou das nossas recomendações. A Rico tem o seu perfil, então se você ainda não tem conta com a gente, é só acessar rico.com.vc e clicar em Abra sua conta. É fácil, é rápido e é 100% gratuito. É isso, gente! Até a próxima!